Sejam bem-vindos à segunda aula desse módulo especial sobre carburador. Eu, professor Escopio, Marcelo Tonella e o Passat 76 da MT Thompson, aqui no seu Oficina de Saber, aula especial de carburadores. E aí, esse carburador é 35 PDSI Solex já limpo, né? Já limpamos o carburador. Antes de iniciar a montagem, aqui tudo já devidamente na ordem para remontar. O jogo de reparos de juntas novinho, então junta entre tampa e corpo, o baquelite e as duas juntas da base, eles estão vibrados, da aula 1, referente a essa montagem para isolar termicamente a base do corpo. Nova boia, nova agulha, o eixo da boia, a trava da boia e a arruela. Vamos ter que fazer o ajuste. Novo diafragma, duplo agora, né? Lembra como que era antigamente, Tonella? Lembro, era um fone. Era simples, né? Embasava bastante, né? Então aqui o diafragma duplo, né? Faz menor vedação e dura mais também. Anel entre a base e o coletor de admissão, né? A junta de vedação e os anéisinhos de vedação, tudo prontinho para montagem. Mas antes da montagem, o importante é o quê? Fazer a conferência deles dos gicletes, né? Então vamos pegar a tabela aí de carburador, ainda tem tabela de carburador, né? Vamos buscar aqui o Volkswagen Passat. Que ano que veio o Passat aqui, Tonella? 76. Passat 76, vamos lá. Passat 1.5 gasolina de 74 a 78, esse aqui, né? 35 PDC, número original, página 47, coluna 4. É quase um jogo, né? Importante aí. Página 47, coluna 4. Vamos lá. Muitos carburadores na época. 47, coluna 1, 2, 3, 4. Vamos lá conferir então os giclets. Principal 145, mas aqui está um pouco maior, né? Sim, 160. Por quê? Porque na época não tinha álcool na gasolina, né? Então o 145 é o original na época. E nunca foi atualizado as tabelas, né? Sempre manteve o original, né? Porque provavelmente essa tabela, igual tá na capa, é de 92, né? Então acho que eles mantiveram a configuração original. Isso é muito importante para ter o histórico ali do que era utilizado. E conforme o combustível foi mudando, quem quisesse ter o máximo de eficiência, não somente desse, mas de qualquer carburador, acabava precisando fazer pequenas correções nos valores do giclete. Muito bem. Então, o original é 145, estamos com 160. Temos o giclete de correção de ar, que é o principal, sem a tabela, também está com 100, está certo? 100, está certo. E um outro corretor de ar, o da marcha lenta, 55, também está com 55. Legal, então os gicletes, ok, só o giclete principal está um pouco maior por causa da correção da adição do álcool a nitro, né, que hoje está em 25%, variando de 23% até 27%, ou mais se o combustível for adulterado. Estamos falando de regra certinha. Ainda na tabela, itens importantes como medida do difusor, 27%. Os gicletes eu já falei. Tubo injetor, 50%. O tubo injetor que vai aí na tampa, né? Se um número bem pequenininho nele é 50. Então manteve o original. O tubo injetor 50. O alvo do jato é na fresta. Então, vamos ver mais adiante onde que vai ser o alvo do jato, ou seja, do injetor de aceleração rápida, para onde vai bater o combustível primeiro. Isso também existe tabela. Tá? Temos ainda, importante, válvula de agulha, 1.51. Então a agulha também tem a sua medição. Então está uma 1 segundo, vamos colocar uma 1 segundo também, a agulha. E boia 7.3, que é o código dela. Volume da bomba de aceleração rápida, 0.8 cm3 por golpe. E o nível da cuba, isso que é importante, hein? 17 milímetros. Então, o nível da cuba, a gente tiver aumentado o carburador. Vamos adicionar o combustível pela tampa, tira-se novamente a tampa e a altura da cuba, medida com paquímetro mesmo pode ser, com exatos 17 milímetros de altura em relação ao corpo,
a face do corpo e o nível da culpa. Eles vão fazer esse teste também. Aí estão as principais identificações de medidas na tabela. Bora lá montar então? Vamos lá, vamos começar por onde, Tonela? O que você quer montar primeiro? O que você acha do diafragma? Diafragma? Então vamos lá, montar o diafragma primeiro. Então já está limpo, né? O corpo, sem agir muito forte, né? Sim. Porque são peças antigas. Se eu agir muito forte, vai soltar partes das paredes. Então temos aqui, ó, a mola, que vai internamente, e o diafragma. Então a mola encaixa no próprio corpo e no diafragma, né? E claro, temos a bomba de aceleração, que é esse componente aqui. Montando sem a base é mais fácil, porque você não se preocupa agora com a haste, né? Fica muito mais fácil. Então, montando dessa forma, fica muito mais simplesinho. Então, vamos encaixá-la, dar uma movimentada para não morder, né, o diafragma. Pode colocar para que os estão aqui. Então, produção, pode acelerar o aperto dos parafusos, para o vídeo não ficar. Beleza. Aí. Nesse momento, voltou para soltar só para poder assentar. Isso. Produção voltando. Colocou os 4 parafusos, ainda está desencaixado. A gente pode movimentar um pouquinho a bomba para o diafragma assentar, né, na base do corpo. E agora sim, né, podemos encostar os parafusos. Cruzado, sempre, para não empenar nada. Encostei de um lado, agora do outro. Pessoal, aperto leve, hein? Peças em alumínio, delicadas, peças aí com mais, né, de 25 anos, não, bem mais, né? Quase já nos seus 50 anos, né? Mais de 40 anos, tem aí o Passat da MTE e o carburador também. Pronto, bomba de aceleração montada. E agora, vamos montar agora? A base. A base? Então, vamos lá. Lembrando que a base, né, tem 2 juntas, formato sanduíche com baquelite. 2 juntas, tá? E o parafuso bem longo. Tem a posição de montagem para os orifícios. Todo conjunto e 2 parafusos bem longos. Quer inverter? Vamos colocar os parafusos aqui e colocar as juntas aqui? Tá bom, acho que fica mais fácil para a pessoa enxergar, né? Ó, segura-se os parafusos no lugar, né? E monta uma junta. O baquelite. Só empurrar o parafuso um pouquinho. Isto. E agora a outra junta. E vai tudo para o lugar. Montado o conjunto. Agora vamos para o local. É montar a tubulação de ligação entre base e o banco. Vou. Subindo no chegou a posição certinha. Tá falando. Junta. Aí. Bola. Sempre apertando por igual os 2 lados. 1, 2. Aperto bem de leve, porque o que vai apertar conjunto base e corpo não são esses 2 parafusinhos finos. São o quê? São os 2 parafusos que fixam o carburador. Tá? Então esses 2 parafusos finos são simplesmente para servir como guia. São só guia. Mesmo que você aperte demais, não dê um aperto forte,
não se preocupem, são só 2 parafusos guia. Quem vai apertar o conjunto é exatamente, tá? Os 2 parafusos, as 2 porcas e prisioneiros que apertam o carburador no lugar. Vai apertar corpo, base, junto um coletor de admissão. Fechou? Ligação importante, né? Ó, a bomba de aceleração rápida com o eixo da base, né? Para fazer esse movimento e com a alavanca fazer o acionamento da bomba. Podemos colocar aqui 2 argoelinhas, né? Isto. Então são 2 argoelas para centralizar, encaixa no eixo, encaixa na base e o araminho está aqui. Esse arame é a trava, né? Esse é a trava. É o arame. Isso, é a copilha, né? Então, pessoal, copilha, né? Ou seja, o item que no passado se usava bastante, né? Copilha aqui entre a bomba de aceleração rápida e a base no carburador. Encaixou a copilha, só entortar as perninhas e pronto, está travado. Como era difícil achar copilha no passado, né? Era bem complicado. Pronto, está montado. O que mais vamos montar no corpo agora? O giclê? O giclê principal. O giclê principal. Estão lembrados? Tem medida. A medida está um pouco mais alta que a original, para justamente fazer essa compensação, né, do combustível, que no passado não tinha álcool como elemento antidetonante e hoje tem o álcool. Então, vamos montar o giclê principal. A medida original seria 145, ele está com 160. Aperto leve, é só clipe, material leve. E agora o tampão, né? O parafuso tampão, ou bujão em algumas regiões, como é conhecido. E o Tonella colocou o anel de vedação novo, hein? Bem no jogo de reparos, o anel novo. Então já é instalado com um novo anel de vedação. Aperto leve de novo. Legal? Pronto. Giclê de ar agora. Podemos colocar o giclê de ar. Está usando o original, que é a medida 100. Aperto leve novamente. Pronto. E agora o giclê direita. Então o giclê direita com a chave combinada ou fixa 8 milímetros. O giclê de marcha lenta. Novamente, encostamos com a mão e novamente um aperto bem leve. Medida 55. Está com a medida original também. Pronto, montado. E agora vamos montar os anéis de vedação novos. Tem o da altura, né? Isso. O Bipar não tem anel de vedação nem junta, tá? É direto. Mola e o parafuso. E agora, colocar o Bipar. Bipar. Então, o controle de ar feito nesse carburador, não é muito comum termos esse controle nos carburadores, mas esse carburador ele é bem completo nesse sentido, né? Fez o ajuste aqui da mistura do ar, né? Da mistura, na verdade, no giclê direita que passou para cá, junto com o ar que ele puxa na atmosfera. Ele consegue empobrecer a mistura que está vindo do parafuso da mistura ainda mais para você garantir que a borboleta esteja sempre na mesma posição. Então encosta e retorna um pouco, né? E lembrando que a passagem do ar vem aqui da cuba, atingindo a tampa e chega aqui no parafuso. Né? E aqui já o parafuso, esse sim da mistura, né? Esse famoso parafuso de agulha, já com o anel de vedação novinho, né? Aplicamos um leve lubrificante para facilitar, né, a montagem e o apertar e desapertar. É aqui o padrão, né? Como a gente faz para deixar ele pré-regulado, vai até o final e volta um pouquinho. Volta um pouco. Sem forçar na hora que ele encostar, né? E volta umas 3 voltas, alguma coisa. Então encostou, sem forçar muito, volta 2 voltas e meia, 3 voltas, claro. Depois a regulagem final é lá no próprio switch, Muito bem. Tem um ajuste importante nesse carburador. Como ele tem
essa passagem de ar junto com a mistura, né, direto, que é o controle de rotação, o batente da borboleta fica fixo. Não se deve ficar alterando aqui, né? Eu tenho uma pré-regulagem. E como que é a pré-regulagem? Então A gente vai soltar esse parafuso, vai conseguir colocar uma lâmina de 1/10 de milímetro ou 0,10 entre o parafuso e o batente. Vai colocar a lâmina. Pode apertar um pouquinho. A lâmina está folgada. Vamos encostar levemente o parafuso. Pode. Pode. Prendeu a lâmina. Já tá na medida. Solta um pouquinho. Tirou a lâmina. E agora aperta 4 voltas completas. Então, vamos lá. Meia volta, uma volta. Meia volta, 2. Meia volta, 3. Meia volta, 4. Então está aí. Está feita uma pré-regulagem no batente. E isso é fundamental para que a borda da borboleta ela fique na posição exata em relação aos tubos de progressão. Porque senão aqui você acaba enriquecendo a mistura de uma forma falsa ou eventualmente empobrecendo a mistura de uma forma falsa. Depois que eu liguei meu carro, ele está muito acelerado. Aí a gente vai mostrar no momento oportuno que a regulagem da marcha lenta vai ser feita aqui, depois do ajuste da mistura. Beleza, muito bem. Então, aqui no corpo, tudo já montado, reto. Vamos ali o corpo e a base de lado. E agora entramos com a tampa, né? A tampa tem qual componente principal agora? Agulha. Agulha, né? Tô lembrando que a agulha tem a arruela e vem no jogo, geralmente, pelo menos mais uma arruela. Sim. Para justamente fazer essa regulagem. A altura da agulha vai determinar o volume na cuba do carburador. Para ter uma base, você pode até olhar a velha que estava, só para ter uma base, né? Parece que uma das mais grossas, né? Mas ela tinha essa junto. Tinha mais uma ainda. Então, o total dava provavelmente próximo do que... Bem provável, né? Tem duas. Então vamos lutar com duas. Claro, vou ter que fazer o teste depois para identificar, né? Como ficou a altura da cuba através do anel de vedação, né? A arruela da agulha. Colocamos, vamos fazer o aperto leve, tudo sempre bem leve, pessoal, sem exagerar em aperto, tá? Tampa montada, base montada, é só colocar agora a famosa boia da cuba. Então, temos o eixo da boia, onde ela se movimenta livremente, encaixou aqui no corpo. Temos trava, né? Que é só para que o eixo fique no local. Antigamente era de metal, né? Lembra dessa fase, né? Era de metal. Hoje é material plástico. E a nova junta. Então, encaixando a nova junta, já temos aí, né, a tampa montada. Antes de montar a tampa, eu tenho o hábito de testar a cuba, né? Colocar combustível e ver se a bomba de aceleração vai estar esguichando, né, corretamente. Então eu tenho o hábito de encher de combustível um pouquinho aqui a cuba, até mesmo para testar, né, quanto a vazamento e principalmente o funcionamento da bomba de aceleração rápida. Vou tirar a junta para vocês enxergarem um pouco melhor, mas posso fazer o teste com a junta também. A boia já está aqui, né, ó, flutuando, tá? E a gente faz o teste simples, tá? Tirando o ar da bomba de aceleração, tá? Vamos ver se vai esguichar. Atenção, ó. Esse é o esguicho da aceleração rápida, tá? E agora podemos montar a junta. Mas vamos fazer o teste de altura ainda. Vamos esvaziar novamente o conjunto. Vou tirar aqui o combustível da cuba. Produção, segurei de novo. Não, só para não sujar o... As outras poderiam ficar, a gente tem que dar uma apertada melhor aí. Vamos lá. Eu fechei em casa, vamos já desce. Na hora que você pôs o dedo, é que você não percebeu. Bateu aqui, não faço. Esse teste é bom para isso mesmo, né? Então, justamente, já ver antes de ir pro lugar e vai vazar ou não, né? Beleza? Tá bom.
Ótimo. Testada a bomba de aceleração rápida, nenhum vazamento, junta nova e agora a hora da tampa, né? Vamos fazer aí o encaixe da tampa desse carburador. Tem aqui um pouquinho de jogo, né, para dar angulação. Tem que vir para cá. Daqui eu tô enxergando melhor aí, ó. Pronto, encaixou. Vamos colocar todos os parafusos? Ainda não, né? Vamos colocar só 3 parafusos, né? Separados e intercalados, porque temos ainda o teste, né? De nível da cuba. Então vamos apenas encostar levemente 3 parafusos intercalados. Sem aperto exagerado, é só realmente encostar. Vejam só, detalhe, ó, deixamos aqui sem, aqui sem e aqui sem. Com e com. Só para apoiar a tampa perfeitamente. E agora vamos alimentar com combustível com uma bomba mecânica mesmo, ou por nível diretamente. Um ponto de entrada do carburador. E agora, para conferir o nível da cuba, né, tem algumas formas de fazer isso, né? Estamos aqui, ó, usando um pote com combustível, né, ou seja, por gravidade. Então o combustível está entrando na cuba. Quanto der a altura da boia em relação à agulha, vai parar de combustível. Podemos também usar uma bomba mecânica aqui na mão, Sim. né? Ou uma forma que você gosta, Lana, de fazer. Como que você faz? Normalmente, quando a gente vai fazer esse procedimento, monta o carburador no carro, tá? Monta o carburador no carro, liga, dá a partida, espera a cuba encher por completo, a gente percebe que não está falhando nem nada, desliga, solta essa mangueira com cuidado para não dar, no momento que você levantar aqui, não dar uma leitura falsa, porque acaba sobrando um pouquinho aqui em cima da agulha, acaba descendo ali, você tem que considerar sempre isso, e aí mede um pouquinho menos. Legal. Então, são formas, ó. Aqui, por gravidade, posso usar uma bomba mecânica ou usar o próprio carro, a bomba do próprio veículo. Então, agora, vamos tirar aqui esse combustível. Segura aqui o pote para mim. A gente poder só tirar combustível que, por gravidade, colocamos, ó. Simples, uma mangueira transparente, né? Ó, guardar aqui embaixo da nossa bancada. Pronto. E agora, com cuidado, vamos retirar os 3 parafusos, né? 3 parafusos da tampa para retirar a tampa novamente. Isso mesmo, a gente tem que tirar a tampa novamente para poder fazer a medição. E esse carro, a medição é por altura da cuba, né? Sim. Pode usar o paquímetro normal? Pode. Então, vamos usar o paquímetro em profundidade para poder justamente ver como ficou esse ajuste da altura da cuba, né? Ou seja, se colocamos 2 argolinhas, se for suficiente ou não. Pronto, retirou a tampa. Retira a junta, sem a junta a medição. E agora com o paquímetro, usando a parte de profundidade. Qual que é a medição, Tonela? 17, uma tolerância de 1 milímetro ou mais ou menos. 17. Então, deixar o carburador o mais plano possível, tá? E vir aqui, ó. Nossa! Bateu exato. Aqui que você falou, né? Podem colocar as 2 ovelhinhas que medindo com a velha bateu. A gente comparou com a que a gente descartou aqui, estava bem parecido, tanto o perfil dessa haste aqui, sim, quanto a espessura das duas argoelas, apesar de uma das antigas aqui ser de papelão. Então, simples, pessoal. Paquímetro, usando a parte de profundidade, 17 milímetros, ainda tem tolerância, deixa o carburador o mais plano possível, tá? A gente precisa colocar aqui um nível de construção. Sim. Eu só deixar ele o mais plano possível, mas porque no motor do carro ele tá vibrando o tempo todo, né? Exato, ele está inclinando numa família. Então, e aí, por profundidade, essa parte do paquímetro vai só encostar no combustível. Feito? Podemos fechar o carburador? Podemos, agora sim. Podemos. Então, novamente, junta, tampa, né? Ela é inclinadinha. Agora já pode encaixar a parte do
afogador e colocar todos os 6 parafusinhos com argoelas. Estamos aqui, ó, e 2 mãos aqui, ó. Vai bem mais, né? Vai mais rápido ainda. Uma moeda sobrando, já achei. Bora agora realmente colocar todos os parafusos na tampa do carburador. Tampa e corpo fechado. Vai faltar só montar o afogador e fazer o teste, né, da injeção rápida, que tem que ser na aresta desse carburador, né? Vou mostrar a figura pro pessoal depois na tabela. Isso. Só para poder pegar a imagem, né? Esse carburador H35 PDC é na festa, se eu não me engano, mas tem aí na tabela de conferência. Produção para acelerar os parafusos. Pronto, pessoal. Aperto leve, sem exagero. Não é um item, né, que costuma soltar. Não está sempre com a argoela de pressão, que vai manter ele sempre apertado e não soltar com as vibrações do motor. E agora é só montar a haste do afogador, né? Ó. Temos aqui a haste da parte do afogador, que vai fazer a aceleração e for acionado o afogador. Algum modelo usa bucha ou usa uma travinha, né, de encaixe. Prontinho. Montado. Só para finalizar essa parte da montagem, podemos ver a injeção da aceleração rápida. Que é isso aqui, ó. É o ponto que está fechando. Podemos medir esse volume. Também tem a medição na tabela. Se o volume não estiver de acordo, vamos atuar aqui nessa porca para aumentar ou diminuir, né? Se eu apertar, eu vou trazer a bomba mais para fora, vai aumentar o volume. Se eu solto, vou trazer a bomba mais para a parte interna, diminuir o volume. E aí ele faz a contagem em 10 acelerações, né? O quanto de vazão que ele dá em 10 acelerações. Feito isso, o que falta agora só preparar a montagem, né? Preparar a montagem. Junta nova na base. Eu costumo fazer um lacre de tinta, usar aqui um esmalte especial para lacrar, né, a montagem todinha, até mesmo por questão de garantia. E bora fazer a montagem no local e terminar com o vídeo de regulagem, de ajuste desse motor. Então aqui, o nosso segundo encontro com a montagem completa, até conferência de altura do News da Cuba, no seu Oficina do Saber. Muito Thomson. Valeu, galera. Obrigado, Vitor Pino. Obrigadão. Pessoal, até o nosso próximo vídeo.